Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. E eu estou aqui na paz do Senhor tomando meu cafezinho da manhã, tranquila e calma desse jeito, porque o Baby já está fazendo a sua primeira sonequinha da manhã. Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da nossa rotina, né, durante o dia e como funciona. Como eu tenho tentado conciliar essa rotina do cuidado com o bebê, com os cuidados da casa, com os cuidados pessoais, enfim, sempre alguma coisa fica pra trás, né? Geralmente sou eu mesma, mas a gente vai tentando. Brincadeiras à parte, gente, hoje eu vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho de como eu tento conciliar todas as peças desse jogo. O Matheus, ele tem acordado por volta de umas 6h30 da manhã. E aí a gente começa a nossa rotina do dia, né? Troca de fraldas, amamentação, a gente brinca um pouquinho também. E aí quando é por volta de umas 8 horas da manhã, ele já faz a primeira sonequinha dele. É onde eu corro pra poder tomar um banho, pentear meu cabelo, porque se eu não fizer nesse horário, gente, fica muito ruim de fazer depois. Enfim, vocês vão entendendo tudo aí no meio do processo. Graças a Deus estamos conseguindo estabelecer uma rotina pra ele, uma rotina assim que eu digo, não baseada em horários fixos, mas pelo menos para eu conseguir calcular, né, mais ou menos aí como as coisas estão funcionando e inserir as minhas necessidades no meio disso tudo. Ele acordou. Bom, pelo visto hoje eu não vou conseguir pentear meu cabelo. Eu vou lá falar com ele, esperar ele chorar, né? Por enquanto tá só se mexendo. É assim mesmo, a gente faz as coisas parcelado. Definitivamente essa soneca foi muito curta. Geralmente as sonequinhas dele duram 1h30, mas não tem problema, né? Como eu sempre digo, a prioridade sempre vai ser ele. Então, a princípio, vocês vão me ver aí de toalha na cabeça os próximos minutos desse vídeo. Acabei de perceber que eu esqueci minha garrafinha de água. Ai, meu Deus, eu tô com sede. Eu tô com muita sede. Ontem mesmo eu estava conversando com a minha mãe e ela me perguntou se eu sentia falta, né, da fase RN. E eu vejo no Instagram, nas redes sociais, muita gente falando sobre isso, né? Quando o bebezinho começa a crescer, o Matheus, ele já tá com 2 meses e meio. E aí eu vejo que nessa fase, quando o bebê vai chegando nos 3 meses, 5 meses, as mães começam a sentir falta do bebezinho recém-nascido. Eu vejo muito isso no Instagram, as meninas postando, né? Ai, que saudade quando você era assim, né? Gente, eu não tenho saudade nenhuma. Não que tenha sido horrível, né? Ter ele recém-nascido foi a melhor experiência da minha vida. Quando eu peguei esse bebê do hospital, trouxe pra casa, foi assim, algo assim que eu nunca vou conseguir esquecer. Tão único, tão especial, tão importante, que eu não consigo descrever pra vocês que sentimento eu tive nesse momento. Mas assim, eu tive um puerpério muito difícil, por diversos fatores, né? Além dessa questão que já é difícil pra mulher, questão hormonal, aceitação. Eu já tava passando por esse processo de transição capilar, então tava sendo muito delicado pra mim. Enfim, muitos fatores, mas além disso tudo, eu perdi a minha avó. Acho que esse foi um fator determinante. Prejudicou muito esse meu primeiro mês, sabe? Eu não tive muito leite no começo. Assim que eu saí do hospital, não tive leite nenhum, na verdade, né? Meu parto foi cesárea. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso trazer meu relato de parto pra vocês. Os primeiros 3 dias dele foram com fórmula e meu coração ficou quebrado, porque eu não queria dar fórmula pra ele, né? Eu sempre tive esse desejo de amamentar livre demanda. Aí quando eu cheguei em casa, ainda não tinha leite, ele não sabia mamar, eu não sabia colocar o bico, né, pra ele pegar certinho. Me machucou muito, assim, nossa, que dor. Gente, muita dor. Assim, a amamentação dói muito mais que o pós-parto da cesárea. Vocês não têm ideia, com base na minha experiência, né? Gerava ansiedade toda vez que eu sabia que tava se aproximando a hora dele estar com fome, né? Quando ele começava a resmungar, eu ficava, meu Deus, tá chegando a hora dele mamar. Minha cunhada ficou aqui comigo. Foi ela que me ajudou muito, sabe? Sou muito grata a ela porque ela acordava de madrugada pra me ajudar. Ela pegava no peito, colocava na boca dele, assim, me ensinando, né? Diversas vezes, enfim, com toda a paciência do mundo. Se não fosse ela, talvez eu não conseguisse amamentar. Inclusive, uma das últimas coisas que minha avó falou pra mim, pra eu não desistir da amamentação. Eu lembro exatamente do dia que eu fui contar do Matheus pra ela. Ela ficou super feliz. Ela sempre me pedia um neto. Ela brincava, inclusive, falando, né? Será que eu vou morrer e não vou ver um neto seu? E isso me deixa muito triste, né? Me emociona bastante, porque
Ela não conheceu o Matheus pessoalmente. Ela viu por foto, ela passou mal e se internou. Eu ainda tava no hospital com ele. Eu não tava morando aqui, tava morando no Espírito Santo, um pouco distante, a umas 6 horas de distância. Mas na minha cabeça, quando ele tomasse as vacinas de 2 meses, né, tivesse uns 3 meses, eu levaria ele lá pra ela conhecer. Não deu. Não deu tempo, né? Tem coisas que a gente nunca vai entender. Mas nesse dia, quando eu fui mostrar o Matheus pra ela, a gente conversou, ela falou pra mim que a amamentação doía, mas que eu deveria insistir porque uma hora passa e melhora. Então assim, sempre que eu não conseguia amamentar, né, sempre que eu sentia dor, eu lembrava do que ela falava pra mim, sabe? Pra mim foi como cumprir, sabe? O conselho que ela me deu. É muito estranho falar disso, né? Nem ia falar disso, na verdade. Não sei nem porque que o assunto foi pra esse lado. Acho que por conta do puerpério, né, que eu tava falando. Enfim, eu ganhei Matheus no dia 2. No dia 6 ela se foi. E aí eu fiquei muito assustada, assim, sem conseguir acreditar que aquilo tava acontecendo comigo nesse momento, sabe? Eu fiquei com muito medo de não conseguir produzir leite. Houve uma diminuição, com certeza. Eu tive que tomar remédio, tava tomando 2 tipos de remédio. Um nasal e outro via oral, pra auxiliar na produção do leite. E assim foi punk, gente, foi punk. O puerpério em si, ele já é uma fase muito difícil, muito delicada, né? E os fatores externos na vida a gente não tem como controlar, infelizmente. Esse foi um deles, né? E foi muito difícil porque, embora eu tivesse minha mãe aqui, não importa, sabe? Quando você tem um filho, não importa mais quão triste você tá. Eu estava chorando muito e o Matheus precisava de mim. E eu tinha que largar tudo pra poder atendê-lo. E ver essa situação do luto com um bebezinho recém-nascido, de dias em casa, foi muito difícil. Às vezes eu só queria deitar, fechar a porta e, sei lá, chorar. E eu não pude fazer isso porque ele precisava de mim, assim, o tempo inteiro. Recém-nascido tem uma demanda, assim, muito, muito grande, né? Então, eu não tive esse momento de luto, sabe? Não pude colocar pra fora a minha tristeza, não passar por esse processo de aceitação, de entender o que estava acontecendo. Tudo parecia muito mentira na minha cabeça e às vezes eu até preferia que fosse assim pra não ter que lidar com a realidade. Aquele momento, sabe? Tão delicado, num momento tão vulnerável, foi muito difícil. E até hoje, assim, eu não consigo acreditar, sabe? Parece que a qualquer momento eu vou lá na casa dela e ela vai estar lá. Depois de algum tempo, o meu avô voltou, né? Estava morando lá. Eu fui lá, meu tio mora ao lado da casa dela e eu fui lá mostrar o Matheus pro meu avô pra que ele conhecesse. Foi muito difícil, porque é muito difícil quando a gente... Eu sempre falei com o Felipe, né, sobre se programar pra fazer o Matheus ter um filho. A gente tentou se programar, assim, o máximo que a gente pôde com relação à nossa vida financeira. É claro que a gente não é rico, a gente procurou um momento um pouco mais tranquilo, né, pra poder dar espaço. A gente pensou, repensou, a gente fez muitos planos, a gente... Enfim, foram muitos planos, sabe, pra poder fazer com que fosse o melhor momento, mas na verdade a gente não sabe qual é o melhor momento, porque às vezes eu fico pensando que se eu não tivesse pensado tanto, talvez ela estivesse aqui pra conhecê-lo. Não sei, né, Deus quis assim. Mas ainda assim sou grata a Deus, porque ela sempre brincou, né, será que eu vou morrer e não vou ver um filho seu? Ela pelo menos soube que eu tive um filho, conheceu por foto, vi lá quando eles estavam lá para o último adeus. O Felipe me contou que uma amiga dela parou ele e perguntou se ele era o pai. Falou que a minha avó estava muito orgulhosa, né, muito feliz, e mostrava uma fotinho do Matheus para todas as amigas que ela tinha lá. Queria, né, que ela soubesse o quanto ele é lindo, o quanto ele é esperto. Meu Deus, ele é muito esperto. Nós vencemos a dor da amamentação, que eu fui forte quando ela pediu. Felizmente eu vou olhar para esses dias e eles não vão ser tão lindos quanto eu imaginei que fosse. Embora tanta grandeza de ter um bebê em casa, o primeiro filho, é uma coisa assim que eu nunca vou esquecer, mas também, né, logo em seguida veio essa triste notícia. Eu sinto que até hoje eu fico fingindo que não aconteceu, sabe? Como ela tava morando longe, né, fico pensando que ela só tá lá, na casa dela, no Espírito Santo, vivendo a vida dela, e eu aqui a minha. Aí na verdade é que eu sinto falta como
A minha mãe diz que eu senti na primeira vez que a gente se separou quando ela era bebê. E minha mãe fala que eu cheguei a ficar com febre de saudade, porque a gente morava perto, uma em cima da outra, na verdade. Meu contato com ela era diário o tempo todo, né? E aí quando ela se mudou pra Minas, minha mãe diz que eu tive febre. E se eu parar pra pensar, eu ainda sou aquela mesma menina. E a partida dela me dói tanto quanto a primeira vez. Eu acho que agora até mais, porque eu sei que ela não volta.